Estamos aqui no meu novo canal. Meu nome é Jaqueline, sou doutora em Educação. O episódio de hoje, o tema será Batalha da Doutora versus o doutorando. E para isso, eu tenho um doutorando que me ajudou muito no meu doutorado. O nome dele é Gustavo Rodrigues. Vamos lá, Gustavo? Tudo bem? Então vamos lá, eu tenho umas perguntinhas aqui para fazer, Gustavo. No intuito de batalha mesmo. Porque Certo. você foi uma pessoa que me ajudou muito, mas ao mesmo tempo puxou minha orelha, às vezes deu algumas risadas da minha pesquisa, que é o que a gente precisa numa pesquisa também, gente. Não precisa ser tão séria, a gente pode descontrair também para fazer uma pesquisa. Bom, a batalha, gente, será nesse sentido. No sentido de ajuda e bronca que ele acabava me dando às vezes, tá? Então vamos lá. E aí, quem que é o Gustavo doutorando? Antes da gente começar a nossa batalha. Bom, vamos lá. Antes de ser doutorando, eu sou professor. É o meu caminho, a minha organização. Eu sou pedagogo de formação. Atuei como professor dos anos iniciais em 2 redes de ensino por 15 anos aproximadamente. Foi nesse meio do caminho ainda, enquanto professor, que eu ingressei no mestrado. Após essa organização, ingresso ainda também no doutorado enquanto professor, para estudar um pouco as questões que perpassavam a minha atuação profissional. Nesse meio de caminho há uma mudança profissional, saio do cargo de professor e hoje atuo na Secretaria de Educação de Sorocaba como supervisor de ensino e estou conciliando as minhas ações de pesquisa ainda com esse processo. Então é mais ou menos nesse caminho, de alguém que sai do chão da escola, que agora ocupa outro espaço, mas que está preocupado em pesquisar ainda sobre o chão da escola. Muito legal. Bom, e aí me diz, além da gente ser amigo, nesse campo da pesquisa, trabalho e tudo mais, a gente também participa de um grupo de estudos em conjunto. E aí me diz, qual foi o seu interesse, uma coisa que eu nunca perguntei pra você, em entrar no meu grupo de estudo? E além disso, gente, ele me ajudou muito a fazer muita coisa. Então ele é quase um líder também do grupo. Mas me diz aí, o que te motivou? Acho que foi o recorte de olhar. Eu estava num momento novo de atuação profissional também, com uma outra função, né, na Secretaria de Educação de Araçoiaba. E quando acompanhando um pouco do seu processo de organização e construção da pesquisa, e como tinha o viés de educação matemática, que é algo que me interessa, e eu acho que a rede de Araçoiaba tem excelentes profissionais e que precisa olhar um pouco mais para esse espaço da academia, entender um pouco mais do que é feito nessa rede, pode ser útil, pode fazer sentido para o processo acadêmico também. Eu acho que inicia neste movimento. O meu interesse foi, então, acho que em 2 frentes. Associado, primeiro, à pesquisa de educação matemática e, segundo, de tentar trazer para a rede, que é uma rede que eu gosto muito. Eu hoje não faço mais parte, mas tem toda uma história, minha vida como estudante foi nessa rede, de mostrar que esses profissionais dessa rede poderiam também ocupar esses espaços. Legal. E aí, atrelado a isso, o que te motiva a ajudar outras pessoas na pesquisa? Porque o grupo de estudo nada mais é do que conviver com pessoas que ainda não entraram de fato na pesquisa, mas que de certa forma têm o interesse muitas vezes de entrar ou não, ou às vezes têm o interesse de entender esse universo. E aí, o que te motiva a estar com essas pessoas? Eu acho que principalmente porque para mim era algo muito distante, e aí quando eu vou tentar olhar para esse processo, tentar olhar para esse espaço, foi muito solitário. E aí eu comecei a analisar os editais de vários programas de pós-graduação, sem saber muito bem como eles se organizavam, sem saber quais eram as etapas pelas quais a gente passava, sem saber muito bem que tipo de projeto eu poderia desenvolver, e foi muito custoso todo esse processo, porque eu acho que é muito solitário quando você não conhece ninguém que já esteja nesse caminho, e as fontes que eu encontrei não foram muito legais no período. Então eu fiz um processo e acho que esse processo acabou ficando muito mais difícil do que seria se tivesse uma outra pessoa que já tivesse essa experiência para pelo menos auxiliar. E aí eu vejo muitos profissionais, muitos colegas que não conseguiram chegar nesse espaço ainda porque faltou alguém para trazer um certo direcionamento. Então acho que é nesse caminho. E também com a ideia de retribuir um pouco o que a escola e que a universidade pública me proporcionaram. E eu acho que aí a gente entra
mais assim no início da nossa batalha, porque o ingresso na pesquisa, o meu ingresso foi diferente do ingresso na pesquisa do Gustavo. O meu ingresso foi exclusivamente vinda de grupos de estudos e pesquisa, ao qual eu tive pessoas que me apoiaram e que me motivaram a entrar no universo da pesquisa. E o Gustavo teve um caminho diferente, né, no início. Eu, na verdade, não tinha me aproximado da universidade em nenhum aspecto ainda. Eu só sabia da existência do programa e eu não participava de nenhum grupo de pesquisas, até por causa da carga horária de trabalho, né? Um acúmulo de cargo, professor. A universidade, a maior parte desses espaços ainda é manhã ou tarde. Então, meu primeiro contato é mesmo o processo seletivo. Eu não tinha ainda nenhuma abertura junto à universidade. Então, acho que é para vocês verem que tem duas possibilidades. A possibilidade de estar num grupo de estudos que vai te apoiar, como também você pode ir por outro caminho, assim como o Gustavo foi, e depois esses caminhos se cruzarem lá na frente e tá tudo bem. Bom, agora vamos lá para uma coisa mais leve assim, desse processo que eu e você acabamos vivenciando, né, juntos. Principalmente ele me ajudou muito na escrita acadêmica, até mesmo nas questões emocionais e tudo mais. Mas diz aí, que momento que você acha que você pegou no meu pé pesado, assim, na minha pesquisa? Tem momentos que não dá pra falar, tá, gente? Tá, alguns é melhor não chegar aqui. Mas eu acho que foi principalmente nos primeiros 2 capítulos que você me mandou pra ler. E aí eu fiz algumas devolutivas que não foram muito agradáveis. Porque eu acho que eu entendia um pouco onde você estava querendo chegar, por ouvir você falar muito sobre isso, a participar, né, o grupo e tudo. E aí o texto parecia que não estava de acordo com a sua intenção. Né? Então eu acho que daí foi a leitura mais pesada e as observações mais chatas que eu fiz nesse processo todo. Sim, e é engraçado, porque tem gente que ouvia a gente conversando às vezes no trabalho e pensava, nossa, vocês estão brigando. E na verdade a gente estava apoiando um outro, ele principalmente na minha pesquisa, que eu sempre pedia ajuda e auxílio, e até agradeço, sempre vou agradecer por ele ter me ajudado nesse processo. Teve gente que falou, nossa, por que você falou assim com ela, grosseiro? Então muita gente não entendia as nossas conversas. Parecia uma batalha, mas na verdade era puxões de orelha que me puxaram para entender o significado daquilo que eu estava querendo passar, que ele via eu vivenciar, mas não via aquilo presente na escrita. Então foi muito importante para mim. Bom, agora, assim, você me ajudando, qual foi sua maior dificuldade assim nas suas leituras, ou até mesmo no grupo de estudos? Você vindo de um modo de pesquisa diferente do meu. Acho que isso é importante, né? São 2 campos bastante distintos, né? Sim, eu não estou acostumado com escrita em terceira pessoa, por exemplo, esse processo de distanciamento, né? Como eu faço pesquisa narrativa, vai estar sempre em primeira pessoa e sempre a proximidade. Então acho que a minha maior dificuldade era essa, porque no texto, e aí tinha essa questão, eu tinha a proximidade com você, então eu sabia o que você queria fazer, mas o texto tinha um distanciamento. E aí é muito difícil para mim entender o que estava acontecendo naquele processo, e respeitando o distanciamento que a sua proposta de pesquisa apresenta. Porque eu ficava sempre com a ideia, mas aqui é envolvimento do pesquisador, mas a sua proposta requer que você se afaste um pouco e olhe um pouco de um outro olhar. Então acho que a minha maior dificuldade é essa, porque a minha referência era sempre a primeira pessoa, era sempre a pesquisa narrativa, então eu olhava e dizia, mas me parece que isso não faz sentido. E aí eu tinha que mudar o meu lugar de pesquisa para tentar olhar por outros olhos. Que são os desafios que a gente enfrenta vendo a pesquisa do outro, que é uma coisa que eu sempre dizia. A minha pesquisa, ela vai pro lado dos movimentos formativos, que impacta na vida da pessoa, né? Na vida profissional do professor. Já o Gustavo, ele vai pro indivíduo, né? Já traz essa questão mais autobiográfica, né? Que já vai mais... essa é a questão do terceira pessoa e primeira pessoa. Então, são locais diferentes. Então, a gente pode estar pesquisando no mesmo espaço e ainda assim sair pesquisas totalmente diferentes. Porque a minha linha de pesquisa é uma e a linha de pesquisa dele é outra, né? Bom, agora vamos falar de uma coisa assim que vai ser engraçado. Nós vamos tirar riso. Qual foi o pior erro que você viu eu cometer na minha escrita? Pior erro de escrita? Deixa eu pensar. Porque foram várias coisinhas que a gente foi conversando.
Eu acho que você é muito sintética. Eu sou muito prolixo, né? Então eu acho que é o oposto. Eu escrevo demais sobre a mesma coisa. E aí às vezes eu lia e pensava, mas acho que tinha que discutir melhor isso aqui. Tinha que tratar mais desse assunto e não ir tão direto ao ponto, assim. Então eu tinha essa sensação. Mas acho que ele tá sendo um pouco humilde, porque o que ele mais me puxava a orelha, que depois daí eu ficava pensando, são os erros de língua portuguesa, gente. Vocês não têm noção. Porque assim, conforme a gente vai escrevendo, e sai um negócio meio sem vírgula, meio sem acento, meio concordância, não sei o quê. E ele corrigia até isso. Vírgula tinha bastante. E aí, pra mim, é vergonhoso, gente. Mas ele puxava a minha orelha nesse sentido também. Bom, e aí, pensando, você acha que você me orientaria? Não. Mas não por ser você. Calma, eu posso explicar. Olha a sinceridade, gente. Eu posso explicar. É porque vem de espaços muito diferentes, né? Então eu não, como eu falei, eu conseguia contribuir, mas como o meu espaço é muito diferente, Sim. Eu acho que eu não tenho conhecimento específico para o seu modo de atender fazer às pesquisa. expectativas. Não é sobre rendimento. Então tá explicado. Eu não conseguiria te orientar sobre desenvolvimento profissional docente, por exemplo, que é um Sim, lugar que eu não olho. Acho que mas é por isso. Acho bom. Ou a gente ia se matar, também é uma possibilidade. E aí, pensando em escritas diferentes, tem algo que te irrita no meu modo de pesquisar? Pensando no meu campo, que aí a pesquisa autobiográfica tem um estilo. Que aí a sua essência da sua pesquisa irrita de ver o que a gente, que pesquisamos os movimentos, algo que te irrita, você fala assim, por que eles não pesquisam dessa forma? Porque tem que ser dessa. Não sei se é irrita, mas é incômodo. Porque assim, né, vocês olham pro todo, pro coletivo, para como a ação individual impacta no outro e como a ação do grupo impacta no individual. E aí eu fico pensando que na minha concepção e nas minhas leituras, o afastamento... Porque se você está dizendo que o individual impacta no coletivo e que o coletivo impacta no individual, sendo você, o pesquisador, um dos membros desse grupo, um dos membros desse contexto, dessa comunidade, eu acho que o afastamento me deixa um pouco incomodado. Porque para mim o pesquisador está completamente inserido naquilo. E aí como é que ele escreve como se ele estivesse olhando aquilo de fora, sabe? O meu processo é todo de dentro. Né? Então é isso o meu incômodo, que para mim está muito claro que o pesquisador está dentro, que ele deveria escrever do ponto de vista de dentro. E ele escreve de fora. Acho que esse é o meu principal ponto. E isso é muito interessante, gente, porque eu tenho uma habilidade de estar no problema e sair do problema. Então, e isso é uma característica de quem consegue fazer isso, consegue pesquisar os movimentos. E aí, se você não consegue sair daquele universo, é outro tipo de pesquisa mesmo. Então, o perfil, ele impacta muito as formas de pesquisar, o perfil do pesquisador. Eu acho que isso é muito importante, isso que te traz. Sim. Bom, e se você pudesse resumir aí o seu doutorado em uma palavra, assim, trazendo essa experiência toda, não só da pesquisa, mas essa experiência como me ajudando, estando num grupo, fazendo... Porque a pesquisa do Gustavo, gente, ela é totalmente diferente desse universo que ele participa comigo. Que aí vocês podem curtir lá o GPOEM, a gente tem um grupo de estudos juntos. E aí a pesquisa dele traz uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. E aí, estando nesses espaços, como que você poderia resumir, talvez em uma palavra ou em uma frase, esse movimento que você está passando internamente? Deixa eu pensar, porque é complexo. Pode ser autobiográfico. São várias frentes. Eu ficaria, eu acho que com a ideia do coletivo, mas não o coletivo só, dentro das suas esferas, a individualidade dentro do coletivo, que é o que eu me proponho a fazer agora, né? Eu vou estar com um grupo de professores, mas eu não quero olhar para o grupo, eu quero olhar para cada indivíduo dentro desse grupo. É tão mais fácil olhar para o grupo. Mas tá bom, a gente respeita o coleguinha. Bom, enfim. E qual o conselho, assim, que você vê que você me deu e que eu falei, isso não tem nada a ver, mas que depois você vê que mudou em mim? Nossa, deixa eu pensar agora.
A gente teve tanta conversa séria, tanta conversa boba sobre esse processo de pesquisa. Ia longe, gente, ia longe. Coisas que eu falei... Eu acho que foi o cuidado com os conceitos. Acho que você trazia o tempo todo diferentes conceitos. E às vezes conceitos que eram antagônicos, assim, para se referir à mesma situação. E aí eu lembro que uma vez a gente conversou sobre isso e falou, mas não está claro cada caminho do conceito? E aí depois eu vi o seu texto final e um pouco antes da defesa, e eu percebi que você tinha feito os ajustes e, olha, daí eu vou seguir só com este conceito. Isso. Ou só com aquele. E se eu for usar mais de um, eu vou explicar o porquê que eu estou trazendo esse conceito aqui e aqui abordando de uma forma diferente. E isso que é legal, gente, porque é o que eu falo, a pesquisa, mesmo que ela é individual, ela também é coletiva, porque tem muito, né, das pessoas que conviveram ali comigo no meu texto também, inclusive do Gustavo, que acho que foi a presença mais forte, assim, na minha pesquisa. É quase um padrinho. Bom, agora, caminhando aí para a nossa parte 3, antes da gente ir para o final, esse acho que é o mais complicado, que são os desafios emocionais desse processo. Outra hora eu conto dos meus desafios emocionais desse processo, mas, inclusive o Gustavo participou desses desafios emocionais. Mas e aí? O que você teria como dica ou como reflexão sobre esse processo? Nem sempre é tranquilo, né? Principalmente a gente que concilia a vida profissional com a pesquisa, né? Nem todo mundo tem condições de parar a sua vida profissional e se dedicar não só porque é pouco, mas se dedicar exclusivamente ao processo da pesquisa. E aí você vai ter que conciliar trabalho, vida pessoal, exige muita organização, senão você se perde, e aí você não sabe mais o que você está fazendo, para onde você está indo, e tem prazos que precisam ser cumpridos, tem normas que precisam estar estabelecidas ali. E acho que você precisa tomar cuidado para, mesmo em todo esse processo, tentar achar um tempo para desligar um pouco. Mesmo conciliando trabalho, vida pessoal e pesquisa, sua vida não pode ficar só nessas 3 coisas. Eu fiz um pouco disso no final do mestrado e não me fez bem. E aí estou tentando olhar para isso no doutorado agora e dizer, não, tudo bem, eu preciso, tenho as minhas normas, tem a minha organização, tem prazos para cumprir, tem minha vida pessoal, ou não, tem o trabalho também, mas eu preciso de vez em quando dizer, hoje eu não vou ler nada, hoje eu não vou escrever nada, e tá tudo bem. Precisa respirar, senão a gente vai muito rápido e falta energia no final para dar conta de tudo. Uma das frases que eu costumo dizer, até quem for seguir o meu perfil vai ver que tem um pouquinho de futilidade, que era algo que eu não tinha. E aí, depois que eu percebi, através de problemas emocionais, que às vezes a futilidade faz parte do processo também, eu acho que é uma dica importante que você tá dando. Inclusive, eu dei um presente para ele de pintura, gente. Pra relaxar um pouco, porque às vezes precisa sair desse espaço pra cabeça dar uma descansada. Tem dia que em vez de ler um livro, você vê uma série, tá tudo bem. Isso, tá tudo bem. E não precisa ser uma série intelectual também, não, né? Exatamente. Pode ser uma de série... preferência que não seja. Bom, e o que mudou o seu jeito de ver a educação por estar no processo de pesquisa? Muita coisa, né? Eu acho que expande o meu senso, primeiro, de valorização do trabalho que é feito. Porque enquanto professor, eu tinha muito essa concepção de que o que a gente faz na escola não deveria estar na academia, não tinha o caráter suficiente ou científico possível para estar nesse espaço. E aí depois, estando na academia e ao mesmo tempo em sala de aula, você percebe que não, que o que é feito pelos profissionais de educação naquele espaço tem total condição. Inclusive, na minha concepção, é isso que alimenta o processo acadêmico, é o trabalho, é o que é feito na escola que vai trazer as dúvidas, as problemáticas e as percepções. E eu acho que fica também a ideia de que a academia é um lugar também para esses profissionais. Não é um lugar só para quem se dedica única e exclusivamente à pesquisa, mas é um lugar também para quem está na escola, trabalhando diretamente com crianças, com adolescentes, executando esse trabalho nesse espaço. E acho que eu valorizo um pouco mais hoje, sempre valorizei, sempre entendi, mas valorizo um pouco mais a docência nesse viés, por entender que ela também é científica, que ela também é técnica, que ela também tem toda a condição possível de estar nos espaços que esses profissionais decidirem estar. Legal. E aí, agora nós vamos fazer uma dinâmica bate e volta, tá? Você não precisa se explicar. Isso é bom. Tá? Bom, vamos lá. Você prefere escrever de manhã, de madrugada, de tarde, de noite? De manhã. De manhã, porque eu rendo melhor de manhã.
IBICT ou banco de teses da CAPES? Banco de teses da CAPES. Não gosto de IBICT. Eu já prefiro IBICT. Conteúdo ou estratégia na pesquisa? Estratégia. Planejamento ou improviso? O planejamento é fundamental, mas de vez em quando vai surgir alguma coisa no improviso, porque você vai ter que mudar a sua rota, dependendo do que acontece. Teoria ou prática? Prática. Ainda sou muito professor. Eu também, adoro. Fazer texto antes do prazo ou esperar o prazo apertar? Pra orientadora puxar sua orelha. Antes do prazo. Sempre antes do prazo, pra conseguir dormir depois, pra conseguir ficar em paz depois. Porque se você não dorme, o monstrinho do prazo vem em você e não te deixa dormir. E ele te acompanha no seu trabalho, no banheiro, no almoço, em qualquer lugar. Você vai sonhar com um PDF correndo atrás de você, ou com um avaliador 2 da revista te reprovando. Então é sempre bom fazer antes do prazo. Fazer fichamento de texto ou resumo? Fichamento. Pra mim, fichamento é muito melhor. Fichamento. E aí tem algo mais alguma que você gostaria de dar dicas? Assim, de praticidade, que eu não tenha mencionado aqui? Acho que a organização de leitura é importante. Estabelecer metas, olhar para as obras que você vai ter que ler e estabelecer alguns prazos. Não precisa ser super engessado. Se ficar muito solto, você acaba não dando conta de ler todas as coisas. Então você precisa entender, este livro, esses 2, 3 autores eu preciso ler neste mês para organizar. Eu costumo fazer meus planos semestrais de leitura, porque senão eu vou empurrando e depois acumula muita coisa. Essa é uma dica boa, gente.